Fala, turma! Segunda aula da nossa série Legislação do MPU para o concurso do MPU. Promessa dívida. Falei que teríamos um vídeo por semana sobre legislação do MPU. Conteúdo imprescindível para você que vai fazer esse concurso. Tô cansada de dizer, gente, no dia de estudar penal, processo penal, civil, processo civil, se você não arrebentar em legislação do MPU. E é por isso que eu me comprometi toda semana trazer um conteúdo novo sobre essa matéria. Então, vamos parar de enrolação, vamos logo para o nosso material, para a nossa disciplina. Temos muito a estudar até a nossa prova. E o tema de hoje é organização do Ministério Público Brasileiro. Vamos falar do Ministério Público da União, mas antes a gente precisa voltar um pouquinho para entender como se organiza o Ministério Público Nacional, o Ministério Público Brasileiro. E a própria Constituição da República, ela preconiza que há um Ministério Público da União, bem como o Ministério Público dos Estados. Thaisa, e onde entram os ramos do MPU? Calma, Calabreso, a gente já vai chegar lá. Antes de qualquer coisa, você tem que entender, portanto, que temos o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos Estaduais. O próprio artigo 128 da Constituição preconiza isso. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, inciso 1, e o Ministério Público dos Estados, inciso 2. Dentro do MPU, nós temos os ramos. O que significa isso, Thaisa? Significa que o Ministério Público da União é dividido em ramos. Temos 4 ramos dentro do MPU: MPF, MPT, MPM, MP, DFT. Que, para quem não sabe, eu integro o MPDFT, sou promotora de justiça do MPDFT, com a graça que Deus me concedeu. Mas, gente, a gente vai falar muito ainda a respeito dos ramos, mas uma questão muito recorrente em prova é que aborda as distinções no que diz respeito ao Ministério Público da União e aos Ministérios Públicos dos Estados. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque isso é um tema constitucional muito forte que cai com muita frequência em provas de concurso. Por que existe, candidato, MPU e MPS? Aqui eu peço licença para chamar os Ministérios Públicos Estaduais de MPS, beleza? E o Ministério Público da União de MPU. Porque, gente, nós sabemos que a forma de Estado adotado pelo Brasil é uma forma federativa. Então, diante disso, cada pessoa jurídica com capacidade política, no caso União e Estados, terá um Ministério Público. Então, teremos o Ministério Público da União, já que a União é uma pessoa jurídica com capacidade política, e os Ministérios Públicos dos Estados. Lembrando que cada Estado terá o seu respectivo Ministério Público, ok? Beleza? Ai, Thaisa, mas não tem Ministério Público nos municípios? Candidato, existe poder judiciário municipal? Não, né? Também não existe Ministério Público municipal, ok? Outro ponto importante aqui é saber se há ou não vinculação entre os ministérios públicos. Aqui, deixa eu ser mais específica com a minha pergunta. Candidato, existe vinculação entre Ministério Público do Estado de São Paulo e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Não, obviamente que não. Essa questão você acertaria fácil, porque nós sabemos que adotamos o Estado Federativo brasileiro. Então, é por esse motivo que não há nenhum tipo de vínculo ou subordinação entre esses ministérios públicos. Tanto é que quando a gente falou dos princípios institucionais do Ministério Público, nós falamos, vocês já devem, né, pelo amor de Deus, ter assistido essa aula. Então, nós falamos daqueles princípios, o UI,
unidade, indivisibilidade e independência funcional. E nós falamos que o princípio da unidade, bem como o princípio da indivisibilidade, ele se aplica a cada Ministério Público, ou seja, dentro de cada Ministério Público, porque não há vinculação entre os Ministérios Públicos. Ok, Thaisa, mas no que diz respeito aos ramos do MPU, a subordinação, não há subordinação funcional. O que temos aí é uma subdivisão do MPU em ramos. Pense como uma classificação. Existe o Ministério Público da União, vamos tratá-lo como o gênero, ok? E os ramos do Ministério Público da União. Agora, é óbvio que há sim uma hierarquia ou um vínculo administrativo entre o Ministério Público da União e os demais ramos. Tanto é que quando a gente fala em proposta orçamentária, isso a gente vai ver bem mais para frente, tá, pessoal? Todos os ramos do Ministério Público da União, eles vão enviar uma proposta para quem? Para o chefe do Ministério Público da União, que enviará para o Congresso Nacional. Mas isso é assunto para as próximas aulas. O que eu quero que vocês saibam aqui é que não há vínculo entre os ministérios públicos. Isso tem que ficar gravado na sua memória. Não há vínculo, não há subordinação entre os ministérios públicos. Agora, pessoal, vamos tratar a respeito de características do MPU e do MPE. Só que vamos tratar essas características em uma tabela para que fique mais fácil a visualização das distinções desses ministérios públicos, Ministério Público da União e Ministério Público do Estado. Inicialmente é importante que você saiba que a lei de regência, a lei que você vai decorar, memorizar, saber de cabo a rabo, de rabo a cabo, só que não, pessoal, a gente vai saber de cor tudo que cai, tá? Do MPU é a Lei Complementar 75/93. Fique tranquilo, fique tranquila, que tudo que for importante dessa lei, a gente vai abordar aqui nas nossas aulas, beleza? Mas a Lei Complementar 75/93 é a lei orgânica do MPU. Ela traz normas gerais de organização do Ministério Público da União. Ah, Thaisa, e qual é a lei orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais? Aquela que também traz as regras gerais de organização dos Ministérios Públicos Estaduais. É a Lei 8.625/93. Essa lei aqui, a gente não vai estudá-la, pelo menos a princípio, porque ela não cai em concurso do Ministério Público da União, em que pese ter regras muito parecidas e muitas vezes idênticas com regras dispostas na Lei Complementar 75/93. Mas basta que você saiba que a Lei 8.625/93 é a lei orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais. E é importante que você saiba também que cada Ministério Público Estadual tem uma lei complementar específica. Então, gente, vai vendo. A Lei 8.625, que é aquela que a gente não precisa saber, porque não é ela que regulamenta as normas gerais do Ministério Público da União, e sim dos estados, ela é uma lei geral. Só que para cada Ministério Público Estadual, há uma lei complementar específica. Beleza? Eu só quero que vocês saibam isso sobre as leis, ou melhor dizendo, a lei de regência dos Ministérios Públicos Estaduais, porque o nosso estudo ele vai se focar completamente na lei orgânica do MPU, que é a Lei Complementar 75/93. E aí a gente segue com temas constitucionais, distinções importantes de Ministério Público da União e Ministérios Públicos Estaduais, porque essas distinções estão na Constituição Federal e, portanto, são muito importantes
caem muito em prova de concurso. Quem é o chefe do MPU? Ai, Thaís, que ridículo isso. É o Procurador-Geral da República, o famoso PGR. Beleza, é ele mesmo. E quem é o chefe dos Ministérios Públicos Estaduais? É o Procurador-Geral de Justiça. Aqui, a denominação é distinta, mas são chefes. Da mesma forma, cumprem a mesma função de chefia. Você vai ver que no MPDFT, que é um dos ramos do MPU, o chefe do MPDFT também tem como denominação Procurador-Geral de Justiça do MPDFT. Beleza? Então, o chefe do MPU é o PGR e os chefes dos Ministérios Públicos Estaduais são os Procuradores Gerais de Justiça. Quem escolhe o PGR, candidato? Vamos lá, questão de concurso. A Constituição Federal preconiza que é o presidente da República após sabatina do Senado. Ou seja, o presidente da República ele vai escolher o PGR, não há obrigatoriedade de escolha de um nome oriundo de uma lista tríplice elaborada pela instituição MPU. Nós posteriormente vamos ver que o PGR ele necessariamente tem que ser um membro do Ministério Público Federal. Por enquanto, saiba só isso, né? Nós vamos aprofundar ainda, mas uma distinção muito importante nesse ponto é que não há obrigatoriedade do presidente da República escolher um membro ou o PGR que for indicado pela classe. Por que eu tô falando isso? Porque nos estados, o Procurador-Geral de Justiça, que é escolhido pelo governador, ou seja, tanto para um quanto para outro, é o chefe do executivo que vai escolher. Só que olha que diferença gritante. O Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público Estadual, ele tem que ser escolhido de uma lista que é elaborada pelo próprio Ministério Público, ou seja, pelos membros do Ministério Público Estadual. Eles elegem 3 nomes. Então, eles elegem 3 nomes. E aí, o governador tem que escolher o PGJ de um desses 3 nomes, ou seja, ele tem que respeitar a lista que veio do MP, ele não pode escolher livremente. Ai, Thaisa, mas se ele não gostar de nenhum desses 3 nomes, ele não tem liberdade nesse sentido, diferentemente do presidente da República, que pode escolher livremente o PGR, que foi inclusive o que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele escolheu um PGR que não foi indicação dos membros do MPF. Enfim, prosseguimos. Essa é a grande distinção. PGR, escolha do presidente da República após aprovação por maioria absoluta. Esse quórum é bem importante também. Do Senado Federal, ok? Então, o presidente escolhe, só que tem que ter essa sabatina, a aprovação por maioria absoluta dos senadores. E o Procurador-Geral de Justiça ou os Procuradores Gerais de Justiça são indicados pelo governador de estado, sendo que essa indicação deve respeitar um nome indicado na lista tríplice elaborada pelo próprio Ministério Público. E aí vem um ponto muito importante, porque se a gente for pensar bem, se o nome do PGR deve ser aprovado pelo Senado Federal, é de se concluir também que o nome do PGJ deve ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado, certo? Errado. Errado porque não há essa previsão legal. Então, não há essa necessidade. Outro grande diferencial dos critérios de escolha do PGR e do PGJ. Então, mais uma vez, ressaltando aqui, precisa de aprovação do Senado Federal, quórum maioria absoluta, para a nomeação do PGR, mas, por outro lado, não precisa da aprovação da Assembleia Legislativa do Estado para a nomeação daquele
nome indicado pelo governador para procurador-geral de justiça. Pessoal, tá tudo aqui no quadrinho, tentei simplificar ao máximo. Prosseguindo, então, um pouquinho mais. Quem pode ser escolhido, isso aqui nós já falamos, né? Qual carreira MPF? Para PGR, em que pese esse requisito ele não constar de forma expressa, tanto na Constituição Federal quanto na Lei Complementar 75, para ser PGR, você necessariamente tem que ser membro do Ministério Público Federal. Em outras palavras, não pode ser membro do MPDFT, não pode ser membro do MPM, nem membro do MPT. Outro requisito é ter mais de 35 anos de idade, tá? Em relação aos PGJs, Thaisa, esses requisitos, eles são replicados para a escolha do PGJ? Não são replicados, ok, pessoal? Quando a gente for estudar os procuradores gerais de cada um dos ramos do MPU, nós veremos que tanto para o procurador-geral do MPT quanto para o procurador-geral do MPM, faz necessário também que eles tenham mais de 35 anos de idade e 5 de carreira, enfim, já são uns requisitos mais pormenorizados. Nós vamos vê-los tintim por tintim, se não aqui nos nossos vídeos do YouTube, nós vamos vê-los de forma detalhada no nosso curso Legislação do MPU por Questões. Avançando um pouco mais, tá, Thaisa, em relação ao mandato, quanto tempo de mandato? Tanto para o PGR quanto para os PGJs, o mandato é de 2 anos. Agora, neste ponto, nós temos uma diferença gritante. É possível múltiplas reconduções para os PGJs? Não. E para o PGR? Sim. Isso você deve memorizar. A própria Constituição Federal, ela distingue essa situação, porque no texto da Constituição Federal, há a possibilidade da recondução do PGR por múltiplas vezes. Na redação, pensei que eu tivesse trazido aqui no esqueminha, mas não trouxe. Na redação da Constituição Federal, foi consignado da seguinte forma no que diz respeito ao PGR: permitida a recondução. E no que diz respeito aos PGJs, é permitida uma recondução. Assim, para o PGR, é possível várias reconduções. Para o PGJ, tão somente uma recondução. Beleza, pessoal? Bom, em relação à destituição, só desconsiderem aqui, eu coloquei tempo de mandato, agora a gente está falando a respeito da destituição do PGR e dos PGJs antes do término do mandato. É possível, Thaisa? Sim, é possível. Só que é algo muito grave. Por ser muito grave, deve haver autorização, no caso do PGR, por maioria absoluta do Senado Federal, e no caso dos PGJs, aqui sim entra a Assembleia Legislativa. Então vamos lá, pessoal. Para nomear o PGJ, faz-se necessária aprovação da Assembleia? Não. Mas para destituir o PGJ antes do tempo do mandato, antes do término do mandato, faz-se necessário, sim, a autorização da Assembleia Legislativa Estadual. Aqui é um ponto que vive caindo, pessoal. Não confundam, beleza? E aí eu trouxe um quadrinho só para fechar nossa aula de hoje, já antecipando a próxima aula. Os ramos do MPU. Como eu disse lá no início desse vídeo, quais são os ramos do Ministério Público da União? Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT, meu querido MPDFT. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem abordaremos então os ramos do MPU. Vou falar a respeito dos 4 ramos do MPU. Creio que não vou ter tempo de falar de todos eles. Acho que vamos fazer uma abordagem individual,
uma aula para cada ramo. Esse tema é muito importante, então curte o vídeo, compartilha, comenta conosco se você está gostando, não está gostando, enfim. E até a próxima, pessoal. Ainda tem muito conteúdo por vir.